Todo domingo, a cidade desperta e há um grupo de pessoas que escolhe começar o dia da melhor forma possível. Elas se reúnem para aprender, crescer e serem transformadas pela palavra. Essa é a Escola Bíblica Dominical, um tempo de estudo, comunhão e fé. Aqui, cada versículo ganha vida, cada lição molda o caráter e cada encontro renova a alma. Para quem não quer perder nada, nasceu a EBD Vox, a Escola Bíblica Online. Conteúdo acessível, dinâmico e cheio de propósito, para te acompanhar onde você estiver. Mas nada substitui o calor da presença, o olhar, a troca, a comunhão. Por isso, te esperamos também nas aulas presenciais, aos domingos na matriz e em dias alternativos nas congregações. Aprender é mais do que acumular conhecimento, é viver a palavra, todo dia, em todo lugar. Vox, ouça, viva, transforme. Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. Que alegria poder mais uma semana estar comunicando ao teu coração uma porção da Palavra de Deus. Nós chegamos hoje à última lição deste primeiro trimestre de 2026. Estamos concluindo o mês de março e, portanto, também o estudo que conduzimos ao longo destes 3 meses sobre a doutrina da Santíssima Trindade, a revelação que nós temos na Bíblia Sagrada sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a diferença e a unidade destas 3 pessoas divinas. E nós, agora, concluindo esse trimestre, temos a alegria também de já estar preparados para iniciar um novo estudo da Palavra de Deus nos próximos 3 meses que seguirão. Então, hoje a lição 13 deste trimestre, a última, ela tem por título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Ou seja, a relação entre este estudo que nós fizemos ao longo desses 3 meses e a realidade da igreja na relação com essas 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso texto áureo está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde nós vemos o Senhor Jesus comissionando os seus discípulos e, portanto, toda a igreja nesta grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que nós estamos debaixo de uma missão divina, a nossa lição vai falar sobre isso, e que esta missão se dá a partir da realidade de nós termos um Deus que é trino e ao mesmo tempo um único Deus. Este é um mistério, nós já fomos falando isso ao longo do trimestre, é importante reforçar para os irmãos. A Santíssima Trindade é um mistério que precisa ser concebido pela fé. Nós entendemos que há limitações na nossa mente, no nosso intelecto para conceber algo que é divino, que é espiritual, que transcende aquilo que nós conseguimos tangibilizar com o nosso entendimento. Então, nós estamos falando de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Isto precisa e exige um exercício de fé. E nós também já falamos aqui nesse trimestre, já estou aproveitando para ir introduzindo um pouco a lição e também trazendo para os irmãos o fechamento daquilo que nós estudamos ao longo de 3 meses, com todos os nossos queridos professores que passaram por aqui. Nós falamos ao longo desse trimestre que a doutrina da Trindade, ela é organizada do prisma do ponto de vista teológico. Veja que é a teologia que organiza este ensino, portanto, uma doutrina. Nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, não vamos encontrar, nem mesmo o apóstolo Paulo, que foi quem organizou, estruturou, formulou, inspirado pelo Espírito Santo, as doutrinas fundamentais da nossa fé, nós não vamos encontrar ele formulando a doutrina da Trindade. Por quê? Porque é uma revelação da Bíblia Sagrada que não demonstra a necessidade. Veja que eu quero reforçar, nem mesmo o apóstolo Paulo, ele que tem esse maior destaque do ensino
no Novo Testamento, e mesmo ele, o apóstolo Pedro, os demais apóstolos se preocuparam em formular este ensino. Eles simplesmente apresentaram a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo convivendo de forma única, sendo um único Deus. Então, nós como igreja tivemos a necessidade de formular a doutrina, ou seja, estruturar o ensino da Trindade, uma vez que lá no começo da história da igreja, e até hoje nós vemos o efeito disso, muitas pessoas distorceram o entendimento sobre a relação entre essas três pessoas divinas. E aí se passou a criar heresias, como nós falamos ao longo do trimestre. O unitarismo, nós vamos encontrar também o subordinacionismo, ou seja, falsas ideias, falsos ensinos que distorciam a divindade de uma ou outra pessoa da Trindade divina. A Bíblia nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo igualmente Deus. Eles se manifestam em três pessoas, mas estamos falando de uma única divindade. Então, somos nós como igreja que precisamos organizar este ensino, estruturar este ensino, esta doutrina, para que nós não venhamos acabar abraçando uma destas heresias. Então, a Bíblia ela é clara em apresentar a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa verdade prática desta lição nos diz que a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a nossa fé e a missão da igreja no mundo. Então nós temos aqui já um resumo dos três tópicos que estruturam esta última lição do trimestre. Redenção, comunhão e, por fim, missão. É assim que a nossa lição está estruturada. Nós vamos ver então, irmãos, que o princípio desta lição está basicamente em consolidar, como nós já estamos fazendo aqui, tudo que foi estudado até este momento. Então, desde janeiro, lá na primeira semana de janeiro, nós já estamos falando sobre este ensino. E esta lição, ela conclui aquilo que nós estudamos. Obviamente, não é como nós estamos diante de um tema que é bastante denso, que está além da compreensão humana, que tem uma pluralidade de abordagens, nós teríamos ainda muita coisa para aprofundar. Eu quero deixar este conselho para os irmãos. Estude, aprofunde este tema na sua caminhada de aprendizado cristão. A sua vida prática de estudo da palavra de Deus, busque aprofundar o entendimento sobre esta doutrina. Afinal de contas, a doutrina da Trindade, este ensino, ele é fundamental para a nossa fé. De forma que existem muitas discussões sobre diversos temas da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos muitos, nós acompanhamos nas redes sociais, não é? nos meios de comunicação, pessoas debatendo sobre muitos temas. Agora, a doutrina da Trindade, ela é fundamental. Nós não podemos incorrer num erro da concepção deste entendimento bíblico. Porque se nós falharmos em relação à doutrina da Trindade, toda a nossa fé vai estar fundamentada num alicerce comprometido. E então nós teremos uma fé comprometida. Nós vamos então caminhar por dentro desta revelação, aqui neste fechamento de trimestre, entendendo que a Trindade divina, ela participa ativamente com funções específicas dentro do plano da redenção. É importante dizer para os irmãos que toda a narrativa, o relato bíblico, ele se concentra em mostrar, em revelar o plano da redenção, ou plano da salvação. E, portanto, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos que ler a partir desta lente, a partir desta realidade. O que está acontecendo na história, do princípio ao fim, diz respeito ao plano eterno de Deus para a nossa salvação. E dentro deste plano de salvação, deste plano de redenção, nós encontramos de forma muito clara e harmoniosa a atuação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Veja que o primeiro tópico, ou seja, o primeiro ponto deste primeiro tópico da lição, ele mostra qual é o papel do Pai no plano da redenção. E ele traz aqui as citações da carta de Paulo aos Efésios e também da primeira carta de Pedro, onde nós encontramos Deus sendo apresentado como aquele que elege os santos para a redenção. Nós precisamos fazer aqui uma pausa muito importante, porque quando se fala em eleição, este conceito carrega em si uma das maiores tensões que existem hoje dentro do meio cristão. Ou seja, é uma discussão sobre é Deus quem soberanamente escolhe as pessoas que vão ser salvas, ou é a decisão humana de se entregar a um plano estabelecido por Deus que gera esta realidade da salvação. Nós temos que ter um cuidado muito grande com esse tipo de discussão. Porque veja bem, irmãos, esta discussão ela vem há anos, muitos anos, muito mais de 100 anos, muito mais de 200 anos. Desde a reforma da igreja, lá nos anos 1500, nós vamos ter as pessoas discutindo, inclusive os que formularam diferentes doutrinas sobre esse entendimento lá naquela época. E desde então vem se fomentando e se construindo uma discussão, uma disputa de entendimento sobre isso. Não somos nós aqui em 2026 que vamos resolver este problema. Não somos nós atrás de um celular, de um computador, respondendo, debatendo, discutindo, comentando em publicações sobre isso, que vamos resolver esta questão. Nós temos que ter uma consciência. Somos salvos em Jesus. Somos salvos em Jesus. Agora também entenda que a Assembleia de Deus, a denominação da qual nós fazemos parte, tem um posicionamento em relação a este entendimento da eleição. Não é o foco aqui, mas eu preciso dar clareza para os irmãos, a fim de que não tenhamos nenhum entendimento equivocado. Nossa igreja, nossa denominação, a instituição Assembleia de Deus, no seu credo, entende que nós temos uma participação e uma responsabilidade em aceitar o convite da salvação que é ofertado por Deus a todas as pessoas. Veja que nós precisamos, obviamente, diante de uma atenção como esta, compreender que a salvação é, antes de qualquer coisa, um mistério. Um mistério. E nós precisamos nos colocar no nosso lugar, de que os mistérios de Deus são revelados, não é, à medida que Ele deseja revelar. Os mistérios de Deus, muitas vezes, estão além do que nós podemos compreender. Por isso que exige fé. A fé é a demonstração de que, mesmo sem entender, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. E para este entendimento do Pai, Deus Pai, como sendo aquele que elegeu os crentes para a salvação, nós precisamos entender que Pedro, quando escreve sobre isso, ele escreve que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. E esta palavra presciência, ela é fundamental para aquilo que nós defendemos como doutrina da eleição e da predestinação. Ou seja, presciência é conhecer de antemão. Não podemos incorrer no erro de esquecer que Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas e Deus é presciente. Ele conhece todas as coisas antes de elas acontecerem. Portanto, Deus sabe todas as pessoas que serão salvas. Deus conhece todas as pessoas que abrirão a porta do seu coração para receber Jesus em sua vida e pela obra de Jesus terem a salvação da sua alma. Então, nesse plano redentivo, Deus é quem projeta, Deus é quem organiza, Deus é quem planeja toda esta obra salvadora.
E uma vez que Deus é quem planeja, Deus é quem organiza, Deus é o arquiteto do plano da salvação, do projeto da salvação, entra em cena a figura do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é quem executa, quem consuma esta obra redentora em nossa vida. Eu quero ler com os irmãos o texto que está na carta aos Hebreus, o capítulo 9 e o versículo 22. Este texto, ele traz uma informação para nós, à luz da ilustração dos tipos do Antigo Testamento, de como se dá a redenção. E ele diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção. Portanto, o derramar do sangue é o que consuma, é o que habilita a nossa redenção. Uma vez que no versículo 22, o autor aos Hebreus está explicando isso, quando nós voltamos alguns versículos atrás, a partir do 13, nós vamos encontrar ele relatando em que dimensão Jesus entra no plano da redenção. Veja o que ele diz: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ele está fazendo uma alusão a todo o ritual do sacrifício, do holocausto, lá na antiga aliança, e ele agora compara para dizer que aquilo era somente um tipo do que o Senhor Jesus viria e de fato veio a fazer de forma completa. Ou seja, os holocaustos, os sacrifícios, o derramamento de sangue na antiga aliança, de forma imperfeita, apontava para a necessidade de uma redenção perfeita e completa que Jesus veio realizar e o fez na cruz do Calvário. Então ele diz que se esta manifestação de derramamento de sangue na antiga aliança já servia para santificar quanto à purificação da carne, isto é, conceder perdão dos pecados, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, o Senhor Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas na primeira aliança. Ou seja, é o sangue que Jesus derrama, é o sangue que Jesus verte na cruz do Calvário e em todo o processo da sua crucificação, que habilita-nos a viver o plano redentor que o Pai estabeleceu. É o Filho, é o Senhor Jesus que consuma, que executa este plano, que torna este plano legítimo do ponto de vista da santidade, da justiça de Deus, quando ele derrama o seu sangue. E Pedro vai escrever que este sangue de Jesus, ele é aspergido sobre nós e nos habilita a viver esta redenção. Faz parte da nossa leitura bíblica em classe desta semana, onde na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 2, a seguir nós vamos ter a Bíblia dizendo: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Veja que aspersão traz em si o sentido de borrifar ou de gotejar, porque de fato está olhando para aquele exemplo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, onde o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar. E uma vez por ano aspergia o sangue do sacrifício sobre
o tampo da aliança, da arca da aliança, como um símbolo da purificação e do perdão dos pecados. É como se estivesse dizendo: este sangue que está sendo gotejado aqui, este sangue que está sendo borrifado aqui, ele é o que serve para aplacar a ira de Deus sobre os nossos pecados. Então Jesus se manifesta ao mundo, porque na antiga aliança isto era necessário ser repetido vez após vez, ano após ano. Mas quando Jesus desce, e na cruz do Calvário, que era simbolizada no Antigo Testamento pelo altar do sacrifício, onde o sangue dos touros, dos bodes, dos cordeiros era aspergido, na cruz do Calvário, Jesus é o sacrifício perfeito. E agora o sangue inocente dele é aspergido sobre nós. E quando este sangue é derramado sobre nós, nós temos a completa, a plena purificação e perdão dos nossos pecados. Por isso que João vai escrever dizendo: o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Jesus é quem consuma, portanto, a obra da redenção. E este sangue está derramado sobre nós. Este sangue está aspergido sobre a nossa vida e nós temos a redenção da nossa alma. E onde entra, portanto, a figura do Espírito Santo. Veja que o Pai é quem estrutura o plano, é quem desenha o projeto, e nele nós somos eleitos segundo a sua presciência. Nós já falamos sobre isso. O Filho é quem consuma, quem torna o plano apto e nos dá o direito de vivê-lo. E o Espírito Santo entra em cena quando nós entendemos que recebemos esta dádiva divina da nossa redenção, da nossa salvação. O Espírito Santo entra em cena para nos convencer, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo, e Ele vem para nos permitir viver este projeto, viver esta realidade de uma vida salva em Jesus a partir de uma perspectiva de um caminhar transformado. Veja que talvez alguém possa se perguntar se no ato da redenção eu sou purificado, porque é o sangue de Jesus que nos purifica, eu sou perdoado, por que eu preciso viver em santificação? Se eu já fui purificado. Ora, porque nós ainda temos uma guerra travada dentro de nós. Nosso espírito, que agora foi redimido, transformado, ainda milita, ainda guerreia contra uma natureza caída que precisa ser mortificada nas suas obras, que a Bíblia chama de obras da carne. Então, quando nós recebemos a salvação, nós continuamos sujeitos a todo tipo de pecado, a todo tipo de concupiscência. E estas concupiscências precisam ser vencidas. E não são vencidas na nossa força de vontade. Alguém pode ter muita força de vontade de vencer o pecado, nunca vai conseguir. Nós vencemos o pecado na capacitação do Espírito Santo, que é quem nos permite viver uma vida em santificação. Então a nossa lição vai dizer aqui que o termo santificação indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Então, sendo salvos por um projeto de Deus, executado pelo Filho, nós manifestamos no nosso viver diário uma vida verdadeiramente transformada, através da ação do Espírito Santo. Esta é a obra da redenção, e esta é a figura do Pai, do Filho e do Espírito trabalhando de forma harmoniosa para que nós, de fato, tenhamos a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e o direito à eternidade com Ele. E uma vez que cada pessoa da Trindade tem um papel específico na redenção, e o que o Pai fez, o que o Filho fez, são obras completas, porque Jesus morreu, diz o escritor aos Hebreus, de uma vez por todas, pelos pecados de todos nós,
de todas as épocas, de todas as pessoas na história da humanidade. Então, é uma obra que está completa, que está feita, que está finalizada. Nós recebemos, aceitamos esta obra na nossa vida, portanto, somos salvos. E agora é o Espírito Santo quem caminha conosco para que nós venhamos desenvolver a vida de um verdadeiro salvo em Jesus. A pergunta, portanto, é: se o Pai e o Filho já concluíram a sua obra no plano da redenção e é o Espírito quem aplica ela na nossa vida diária, portanto, nosso relacionamento, então, é exclusivo com o Espírito Santo? Não, não é exclusivo com o Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de nutrir a nossa caminhada cristã de um verdadeiro salvo em Jesus, uma vida de comunhão, tanto com o Espírito, que está conosco todos os dias, nos ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, quanto com o Filho, que permanece conosco e nós devemos estar nele, quanto com o Pai, que tem nos amado, que tem nos alcançado e que tem estado conosco com a sua presença manifesta na nossa vida. Veja que há uma necessidade de nós nutrirmos uma vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre comunhão com Deus, intimidade com Deus, estamos falando sobre as três pessoas da Trindade divina. E a nossa lição, no segundo tópico, vai tratar exatamente sobre isso. Nós vamos passar aqui mais rápido para já nos encaminharmos para o último tópico, mas veja que o nosso comentarista ele vai dizer que Deus, em seu amor, exige que nós permaneçamos nele. A carta de Judas registra que nós devemos conservar a nós mesmos no amor de Deus, está no versículo 21 desta carta. Ou seja, conservar é nós nos mantermos, nós preservarmos, nós guardarmos, nós permanecermos neste lugar onde o amor de Deus nos envolve. E este lugar é a sua presença. O amor de Deus é uma manifestação da sua presença. Então, há uma responsabilidade nossa de nutrirmos uma vida de comunhão com o Pai. Esse conservai que Judas escreve, ele diz respeito a um imperativo e que que refere à nossa responsabilidade. Diz respeito à nossa responsabilidade. Então, nós não podemos relegar isto para um terceiro. Nós não podemos relegar isso para o próprio Deus. Não é responsabilidade de Deus estar conosco. É nossa responsabilidade estar com Ele. Existem pessoas que se acostumam com uma ideia de que Deus está comigo, e as pessoas pregam, Deus está contigo, Deus está contigo. Isto pode ser verdade se você estiver com Ele. Do contrário, você só acredita que Deus está contigo, mas Ele não está. Porque a responsabilidade de estar na presença de Deus é minha. Deus não muda a sua rota para me acompanhar. Eu devo seguir o caminho que o Senhor está caminhando. Eu devo estar nos lugares que Deus está. Do contrário, Deus não está comigo. É uma responsabilidade muito séria a nossa vida de comunhão com Deus. Mas não só comunhão com Deus Pai, também devemos ter comunhão com Jesus, o Filho. Veja que Jesus vai falar muitas vezes, e João registra isso no seu evangelho, que nós devemos permanecer nele. João 15, aquela figura tão maravilhosa, não é? De nós estarmos enxertados em Jesus, de ele ser a oliveira verdadeira e nós os ramos. Nós precisamos levar isso à prática da nossa vida, porque lá Jesus diz: permaneça em mim e eu permaneço em vocês. Toda a vara que estando em mim, o Pai poda para que dê mais frutos. Nós precisamos sim nutrir uma vida de comunhão com Jesus. E da mesma forma, uma vida de comunhão com o Santo Espírito. A nossa lição, ela vai trazer a realidade da oração no Espírito como um dos elementos que manifesta esta comunhão contínua e constante com o Espírito Santo. E o nosso comentarista vai dizer que a oração no Espírito não se resume a palavras,
mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Então veja, o judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Mas a palavra de Deus estabelece um padrão diferente desse. Ela diz orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. No Espírito. No Espírito. Isso é um mistério. É um mistério. Tem gente que acha que o tempo todo precisa estar falando com Deus. Não é exatamente nesta dimensão. Nós precisamos ter momento de oração na nossa vida diária. Precisamos, é fato. Isto revela disposição e desprendimento para comunhão com Deus. E é essencial. Sem oração, sem jejum, sem meditação na palavra, exame das Escrituras, não há possibilidade de comunhão com Deus. Comunhão com Deus se dá a partir da nossa disposição, de uma entrega sincera, de um coração quebrantado, de uma devoção real às disciplinas espirituais. Então entenda isso, se você não ora, não tem como você ter comunhão nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito. Se você não lê a Bíblia, não tem como ter comunhão nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito. Agora, nós vamos entender aqui que esta oração em todo tempo, no Espírito, não é sobre palavras. É diferente deste momento que você dobra o seu joelho à beira da sua cama, do sofá, da cadeira no escritório, naquele cantinho de oração que você tem, e você fala com Deus, e você abre a Bíblia, Deus fala contigo, um diálogo tão divino, tão espiritual, tão soberano. É diferente orar no Espírito em todo tempo. Orar no Espírito em todo tempo é esta intimidade ativa. Eu não estou falando com Deus agora, mas eu estou ligado com Ele. Ele pode a qualquer momento comunicar algo no meu coração, estou sensível para ouvir o que Ele está falando, e isto me garante depender de Deus e saber que Ele está me dirigindo. Só quem entra no nível da intimidade que Deus espera de nós, alcança esta graça de poder viver uma vida conectada 24 horas com Deus. Isso não é enlouquecer, gente. Isso é realidade de quem entrou no ambiente da intimidade. Isso é realidade de quem acessou esta vida de comunhão. Você está no trabalho, está ligado com Deus, está falando com um colega, está na reunião, está ministrando. A vida está acontecendo, está lavando a louça, está arrumando a casa, está dirigindo. Não importa. Deus está ligado, o acesso ali está ligado. Isto é orar em todo tempo. Esta comunhão íntima, ativa. Não é só aquela expectativa de chegar o momento do dia que eu vou dobrar o joelho para orar. Isso é muito bom, mas eu sei que independente daquele momento, que é essencial, que é fundamental, eu estou ligado aqui com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E se o Pai tiver algo para me falar agora, Ele vai falar. Então, você precisa, eu quero te deixar esse conselho aqui, você precisa, eu preciso, nós precisamos alcançar um nível de relacionamento com Deus, que Deus não precise usar outra pessoa para falar conosco algo que Ele já não tenha nos falado. Que as profecias que recebamos sejam apenas confirmação daquilo que Ele já ministrou no nosso coração. Há um exemplo lindo na Bíblia Sagrada de Abraão. Deus mesmo diz, faria eu alguma coisa e não comunicaria ao meu amigo Abraão? O meu desejo, a minha expectativa de nível de comunhão com Deus é essa. Que Deus queira me falar aquilo que vai acontecer e que eu preciso saber. Que Ele não precisa usar outra pessoa. Às vezes a gente vê, infelizmente, as pessoas implorando e desejando que Deus use alguém para falar com elas, porque elas não atingiram um nível de comunhão onde o próprio Deus tem acesso a este coração para ministrar nele aquilo que ele tem para fazer. Eu não estou dizendo que Deus não usa profeta, claro que usa e é bom, mas que as profecias que recebemos sejam apenas a confirmação daquilo que o nosso amigo Senhor Espírito Santo
já comunicou no nosso coração. Comunhão com Deus se dá na dimensão da Trindade. E uma vez que nós fomos redimidos e permanecemos em comunhão com Deus, esta mesma igreja redimida e que está em Cristo, que está no Pai, que está no Espírito, ela é comissionada para viver uma missão nesta terra. Uma missão. E a missão da igreja, este é o terceiro tópico da lição, é compartilhar o Evangelho. Eu vou repetir aqui. A missão da igreja é compartilhar o Evangelho. Se a igreja se ocupa com outras coisas, deixando de compartilhar o Evangelho, está errada. Tem muitas pessoas que pensam que a missão da igreja é fazer obra social. Não é. Não é. Você vai dizer, mas irmão William, pelo menos um equilíbrio. Também não. Não tem como ter equilíbrio entre obra social e pregação do Evangelho. Porque se é um equilíbrio, significa que a importância é a mesma. E não é. Desculpe se eu estou rompendo com alguma ideia que você tinha sobre igreja. Mas o que a Bíblia apresenta que o principal objetivo da igreja na terra é pregar o Evangelho. Obviamente, precisamos fazer obra social porque nós estamos inseridos numa comunidade e também temos esta direção da própria palavra de Deus, de estender a mão para o necessitado, de abrir a porta, estratégias que Deus nos dá para alcançar pessoas, abençoar pessoas, prosperar pessoas, através dos recursos que ele coloca na mão da igreja, mas não é a nossa prioridade. A prioridade é pregar o Evangelho. E se a igreja tiver que escolher entre fazer ação social, construir, enfim, tantas coisas que podem ser feitas no prisma humano e pregar o Evangelho, ela tem que priorizar pregar o Evangelho. Porque esta é a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se tiver condições de entregar uma cesta básica para uma pessoa, para uma família, faça isso. Faça isso. Se tiver condições de criar aqui uma base para as pessoas conseguirem emprego, vamos fazer isso. Isso é lindo, é importante, mas não é o mais importante. Ser igreja é ser proclamador do Evangelho. Esta é a nossa missão. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E os anjos queriam fazer isso. E Deus deu a missão para a igreja. Então não vamos confundir, irmãos. Não vamos confundir. Agora, é claro, tem muitas igrejas que se apegam nisso para não fazer o mais. E aí também está errado. Também está errado. Precisamos fazer o que o Senhor nos comissionou para fazer como nossa prioridade e o que mais nossas mãos alcançarem. Agora também entenda que muitas vezes a ação social, eu estou dando uma ênfase para isso porque hoje tem muito disso, isso enche os olhos das pessoas. A ação social muitas vezes é uma porta para o Evangelho, e aí é uma estratégia de evangelização, não pode ser simplesmente assistencialismo. Não, para isso Deus levantou o governo, para isso Deus levantou os poderes. A igreja, ela deve fazer ação social, mas sempre entendendo que o objetivo final é alcançar o coração das pessoas. Porque não adianta ter alguém bem nutrido, com a barriguinha cheia, com um emprego bonito, não é? Com a festa do aniversário, com tanta coisa, e a alma condenada ao inferno. Da mesma forma, precisamos entender que é importante nós termos pessoas com a alma salva, mas nós como igreja não relaxarmos no sentido de deixar este irmão passando privações e necessidades que nós podemos atender. Então, o objetivo, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Esta igreja que foi redimida, esta igreja que está em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E a igreja somos nós, eu e você. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja e nós temos essa responsabilidade sobre nós. Agora veja que nesta missão também está a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o dono da missão. A missão é do Pai. Foi Deus quem decidiu que a igreja
deveria pregar. Por quê? Porque Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, isso aqui já responde àquele problema lá no começo, não é? Só alguns que foram escolhidos para ser salvos? Não, Deus deseja que todos sejam salvos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, a missão que a igreja recebe, ela nasce no coração do Pai. O Pai tem esta expectativa. O Pai tem, como o carro-chefe da igreja, esta responsabilidade vem dele para nós. E o Filho, por sua vez, é quem nos concede a missão. O Filho é quem comunica a missão ao nosso coração. Jesus. Por quê? Porque foi o Filho que desceu para dar início a esta grande obra. Foi Jesus quem primeiro pregou o Evangelho. Nós vamos ver que no tempo da graça, na dispensação que nós estamos vivendo, quem principiou a missão foi o Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer, quando ele está pregando no livro de Atos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem e proclamando a mensagem do Senhor. Ou seja, Jesus foi o primeiro missionário. Jesus foi quem primeiro pregou o Evangelho. Jesus foi quem primeiro anunciou as boas novas. De forma que nós, como igreja, estamos apenas dando continuidade àquilo que ele iniciou e compartilhou de responsabilidade conosco. Foi ele que disse que nós deveríamos ir. Foi ele que compartilhou a missão que o Pai gerou no seu coração conosco. Então veja, a missão nasce no coração de Deus, Jesus pega ela e coloca dentro do nosso coração. Jesus tira essa missão do coração de Deus e ele lança sobre nós quando ele nos comissiona, dizendo: ide e pregai o Evangelho. Amém? Que nós possamos entender a seriedade disso, a responsabilidade disso. E se temos o Pai, temos o Filho, também temos o Espírito. Por quê? O Pai é quem gera a missão, o Filho é quem comissiona-nos e o Espírito é quem nos capacita para executá-la. Porque, irmãos, esta missão, ela é divina. Esta missão é também espiritual. E não é feita com as nossas estratégias. Não são nossas estratégias que garantem o sucesso da execução da missão que Deus estabeleceu para nós. Não são nossas aptidões, não são nossas artimanhas, nossos projetos humanos que garantem o sucesso da missão que Deus compartilhou conosco. É a capacitação do Espírito Santo. Jesus chama os discípulos e ele diz: vocês vão ir por todo mundo, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, mas antes de sair vocês vão permanecer. Lucas 24, 49. Em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, é Jesus que está dizendo que a missão não pode ser executada antes dos filhos de Deus serem capacitados com o poder do Espírito para executá-la. Em Atos, Lucas vai dizer, reproduzindo as palavras do Senhor Jesus: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é depois de Atos 2 que eles começam a executar esta missão divina. Então não adianta nós tentarmos fazer aquilo que é espiritual com a força do nosso braço. Obviamente isso não é sobre nós sentarmos aqui e esperar que Deus faça tudo por nós, que o Espírito... Não, ele nos capacita. Ele nos dá capacidade divina, soberana e espiritual que nós precisamos para cumprir esta missão. Esta capacitação é a unção que nós falamos. Unção para pregar o Evangelho.
Isso se dá por meio da presença do Espírito em nós. E agora nós vamos desconstruir uma coisa que inventaram esses dias por aqui. Não resolve nada você pegar 1 litro de azeite, ungir a porta da tua casa, ungir os móveis da tua casa, ungir o teu carro. Isso não é bíblico, isso não está em nenhum lugar. Isso é um modelo de um tempo que ficou lá atrás. O que nós temos hoje é a presença do Espírito Santo em nós. Então, se você pegar 1 litro de azeite na sua casa, comprou no mercado, soia, girassol, não sei qual a marca, e você ungir porta, ungir carro, não vai resolver nada, irmão. Não vai resolver nada. Se você não tiver a presença do Espírito Santo na tua vida, ele te basta. Ele é a capacitação que nós precisamos para vencer as batalhas, para cumprir a missão, para pregar o Evangelho. De forma que sem a unção do Espírito, que é a presença dele em nós, nós não conseguimos executar a obra que Deus nos confiou. Porque a unção é uma capacidade divina para fazermos coisas que sem ela nós não conseguiríamos fazer. Então, pelo amor de Deus, a única unção com óleo no tempo da graça é sobre os enfermos. Se você está doente, chame os presbíteros e eles vão ungir com óleo e a unção da fé salvará o doente. O resto, irmão, é presença de Deus na tua vida. É a presença do Espírito na tua vida. Não se deixe enganar por essas coisas. Então o Espírito Santo é quem nos capacita para viver, executar e cumprir esta missão divina. É o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo quem direciona, inclusive o que falar, como falar, para quem falar. Em Atos 16, Paulo e Silas têm o desejo de pregar em um lugar e o Espírito Santo vem para eles, diz, não, vocês não vão para lá, vocês vão para cá. Vocês vão para outro lado, porque é lá que eu quero vocês. Imagina alguém querer fazer esta missão sem o Espírito. Ele vai para lugares que Deus não quer que ele vá. Ele vai falar coisas que Deus não quer que ele fale. Precisamos da capacitação do Espírito Santo para viver a missão que o Pai estabeleceu para nós e que o Filho nos comissionou para cumprir. E aqui estamos diante da realidade da Trindade Divina cooperando harmoniosamente nesta grande comissão. E esta é a igreja de Jesus está envolvida com o Pai, com o Filho e com o Espírito, desde a nossa redenção até o cumprir a nossa comissão. Nós estamos envolvidos com a Trindade Divina. E a conclusão da nossa lição, porque você vai poder aprofundar muito mais este estudo na lição presencial desta semana, a conclusão da nossa lição diz assim: a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, veja que a igreja é uma instituição trinitária, que crê no Pai, no Filho e no Espírito como sendo um único Deus, manifesta em 3 pessoas distintas, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Que grande privilégio Deus nos dá de termos lições tão preciosas nas nossas mãos, numa escola que foi Deus quem fundou. A escola bíblica dominical foi fundada por Deus. Não foi uma ideia de homem. Deus compartilhou, obviamente, com o coração de homens e mulheres, mas ela foi estabelecida por Deus. Porque quantos anos faz que nós temos esse estudo? E há quem diga que é a melhor escola teológica que nós podemos frequentar. Um mistério tão lindo. Ninguém nunca se forma na escola bíblica dominical. Quando nós somos crianças, nós já começamos a frequentar e até o fim da nossa vida nós continuamos alunos. E Deus nos dá o privilégio de poder degustar de lições tão profundas, tão direcionadas pelo Espírito Santo, tão abençoadoras. Então nós queremos deixar um pedido aqui para você. Compartilhe estas lições, comente aqui, né, neste vídeo,
como você entende que nós podemos, inclusive, melhorar a comunicação dessas lições para os irmãos. Porque o nosso objetivo é estar cada vez mais perto de você, chegando ao teu coração. Nós tivemos o privilégio de estudar sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, e agora concluímos esse trimestre e ficamos com a responsabilidade de aprofundar ainda mais este estudo da Palavra de Deus, entendendo que nós somos eternos alunos e nunca saberemos tudo. Então, que Deus continue te abençoando. Eu quero deixar o convite para você continuar acompanhando as nossas lições. No próximo trimestre estaremos aqui falando sobre Abraão, Isaque e Jacó, estes homens que marcaram a história e deixaram um legado tão lindo de muitos aprendizados para nós. Nós vamos, ao longo de 13 lições, também estudar sobre eles. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até a semana que vem.